Fala comigo, meus princesos, como que vocês estão? Faz muito tempo que o professor não grava vídeo, é verdade. Voltei, meus queridos. O professor está em um novo desafio. E com isso, o professor vai gravar alguns vídeos direcionados de acordo com o que for resolvendo ou com o que for vendo algum problema dentro desse novo desafio, para vocês ficarem a par do passo a passo que o professor faz quando entra em alguma empresa e para que vocês possam fazer onde vocês estão trabalhando, meus princesos. E conhecimento nunca é demais. Para você que está chegando agora, que não é um aluno meu, eu sou meio louco assim mesmo. Eu gosto de falar com os meus alunos na intimidade, na amizade. Mas para você entender, meu nome é professor Júnior Lopes, na verdade é só Júnior Lopes, né? Professor foi eu que coloquei. São mais de 10 anos de experiência dentro da área de logística. Já passei por empresas como a JBS, BRF, Raia Drogasil, Enel, Equatorial, e hoje eu estou numa empresa de segmento de alimentação mais voltado para a área de iogurte e distribuição de pães, beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre administração de frota. É isso que a gente vai aprender hoje. Professor, por que o senhor está falando disso? O Davi falou que o senhor precisa passar para ele sobre cross-docking. Davi, meu princeso, desculpa. Vou falar sobre cross-docking mais para frente. No momento, a administração de frota faz mais sentido para mim. Por quê, professor? Por dois motivos. Primeiro, aonde eu entrei agora está muito ruim essa parte que a gente precisa resolver. E é uma área que está crescendo bastante em todas as empresas. Toda empresa precisa de alguém para gerir frota, principalmente quando a empresa é familiar, não está profissionalizada ainda no assunto. E tem muita oportunidade nessa área para vocês, tá, galera? Toda empresa tem aquele ponto: frota própria ou frota terceirizada. Qual que é melhor, professor? Como que eu vou saber qual que é melhor? Gente, só arrumando a câmera aqui, tá? Desculpa. Depende. Depende mesmo. Depende muito da operação. Tem operação que é melhor você ter a frota terceirizada. Tem operação que é muito melhor você ter a frota própria. Principalmente a depender do dono. Tem dono de empresa que prefere ter o controle de toda a operação. Já tem dono de outros modelos de empresa ou outros donos que preferem focar ali no seu core business, que é aquilo que dá dinheiro, e terceiriza tudo aquilo que rouba tempo, que não é necessário, vamos dizer assim. Então, não existe uma resposta padrão, pessoal. Cada empresa vai tomar a decisão com base nos números internos, nos indicadores da operação, né? Obviamente. No final das contas, tudo se resume em dinheiro, vocês sabem disso. Alguns pontos que vão levar para a parte própria ou para a parte de frota terceirizada. Se ela é uma empresa limitada ou se ela é uma empresa SA. A empresa limitada, o dono que fala o que vai fazer e pronto, acabou. Em uma empresa SA, o CEO até pode falar, mas tem que passar pela aprovação do conselho. E aí muitos estudos são feitos acima disso. Segmento da empresa. O desejo, como eu falei, algumas pessoas gostam de ter tudo centralizado ali, gostam de ter o controle total, outras não. Vai de cada um. E sobre a simplicidade ou complexidade da apuração dos custos em relação à logística, em relação ao transporte. Tá, professor, mas eu quero ter frota própria. Como que eu utilizo e quando que eu utilizo? Quando que eu utilizo frota própria, pessoal? Quando eu quero oferecer um serviço de entrega personalizado para o cliente. Imagina o seguinte: eu faço transporte de alimentos. Tem o promotor lá na loja, certo? Pega a mercadoria no depósito do cliente, lá no supermercado, coloca na vitrine, coloca na prateleira, coloca no freezer, enfim. E nos clientes pequenos? Geralmente não tem promotor, que o promotor é um investimento muito alto. Eu posso ter a minha entrega própria e passar essa missão para o meu ajudante de entregas, para o meu motorista, para que eles possam
fazer essa parte de layout no PDV. Ah, professor, mas isso aí não complica a rota? Calma, princesa, complica. Mas, como eu disse, é uma coisa que pode ser feita, não que deve ser feita. Quando o segmento de negócio exige especificidade na operação de transporte ou que dificulta a prospecção de transportadora parceira. Vamos lá, produtos químicos. Não é qualquer transportadora que tem licença para transportar. Então, muitas vezes, para não ficar na mão de um ou dois fornecedores, de um ou dois transportadores, a empresa tira licença e interage de forma própria, ou seja, eu tenho uma frota própria para transportar os meus produtos, porque eu tenho poucos fornecedores. Quando a empresa opera predominantemente com cargas itinerantes, ou seja, eu não tenho uma carga lotação, eu saio com um veículo carregado e vou parando de cliente em cliente, que é o que acontece muito com distribuidoras de alimento, por exemplo. Geralmente a frota é própria. Em alguns casos, o investimento em frota própria não vale a pena, e aí se agrega alguns veículos. Quando o nível de disponibilidade de veículo exigido é muito alto, ou seja, eu preciso, sei lá, de 200, 300 veículos por dia. O investimento em 300 veículos ele é muito alto. Então, nesse caso, é ruim pela parte de valor, com certeza, mas eu não fico dependendo do terceiro, porque dificilmente uma transportadora vai deixar 300 veículos disponível para você, por exemplo. E se deixar, é um contrato com valor muito alto, às vezes não compensa. Lembrando que são números fictícios aqui que eu estou falando, tá, gente? É coisa da minha cabeça. Cada caso é um caso, a gente precisa estudar cada caso de forma específica. E quando que eu utilizo frota terceirizada, então, professor? Gente, quando se deseja menor complexidade nos custos de transporte, como que é isso, professor? Por exemplo, na frota terceira, eu não preciso me preocupar com gasto com combustível, não preciso me preocupar com manutenção do veículo, não preciso me preocupar com documentação, não preciso me preocupar com o motorista. Eu só pago o valor do frete para o terceiro, vida que segue. Quando não se deseja muito investimento em ativo, imagina que a gente vai gastar aí brincando seus 300, 400 mil em um caminhão. Então é 200, 400 mil que a gente deixa de gastar em transporte e vai investir naquilo que rende dinheiro para a empresa. Quando a empresa trabalha predominantemente com cargas fracionadas, exemplo, pessoal que mexe com e-commerce, vende no Mercado Livre, nesses marketplaces da vida, não compensa ter frota própria, porque muitas vezes a empresa opera em São Paulo e a maior parte das entregas Nordeste, Norte, Centro-Oeste do país. Não faz muito sentido, né? Quando seu segmento é mais generalista e não necessita de tanta especificidade no transporte. Como eu te falei, questão de e-commerce. Ah, o pessoal vende eletrodoméstico, eletroeletrônico, não precisa ser um tipo específico de veículo. Pode ser qualquer um. E muitas vezes a cubagem é muito pequena. Por exemplo, vamos pegar uma empresa que vende tênis. A cubagem de um tênis é muito pequena para quem vende no e-commerce, para quem trabalha no e-commerce, né? Aí você tem um caminhão só para entregar tênis, às vezes não compensa, é melhor você terceirizar o frete. Todavia, a gente precisa saber que existem alguns tipos de frota. A própria, a terceirizada e a agregada. A própria terceirizada todo mundo sabe, aliás, a maioria das pessoas sabem. Agora, confunde quando a gente pergunta o que é terceirizado e o que é agregado. Vamos na frota própria. Eu tenho meu veículo, o motorista trabalha para mim de forma CLT, ou seja, tem um vínculo empregatício. Caminhão meu, responsabilidade minha. Frota terceirizada. Eu contrato o transporte para uma carga específica, não tenho veículo, não tenho vínculo empregatício, eu só pago o frete e o cara se vira lá para fazer o frete para mim. Frota agregada, ela é muito parecida com a terceirizada. Qual que é a diferença, professor? A terceirizada, eu contrato o rapaz, o motorista, o dono do veículo, para fazer o frete para mim uma vez. Já na frota agregada, eu tenho um contrato com ele.
Então ele está exclusivo para mim. E aí muitas vezes a gente não, né? O pessoal que não está na área ou que aprendeu de senso comum não consegue diferenciar o que é terceirizado e o que é agregado. Então lá, agregado só é agregado depois que a gente tem um contrato de exclusividade. E aí esse contrato de exclusividade pode ser frota fixa ou spot. O que é isso, professor? Fixa. Eu vou ter uma quantidade de cargas que eu tenho que disponibilizar para ele, que vai estar descrita no contrato. O mês tem 30 dias, vamos supor que a gente trabalhe 22 dias. No mínimo, 20 dias, ou seja, 20 cargas, eu tenho que deixar disponível para esse transportador. Na frota, no spot, eu tenho um contrato de exclusividade com ele, de certo modo, mas ele tem liberdade de me passar quando que ele vai estar disponível para mim ou não. Mas também preciso ter uma quantidade mínima de carga para esse transportador ou para esse autônomo, se for o caso, né? Tá, professor, mas o senhor falou para mim que vai falar sobre administração de frota, e administração é gestão, e o que é gestão de frota? Gente, primeiro, gestão, seja de frota, seja de qualquer outro ativo, planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Guardem esses tópicos aí. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo que está fora de planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar, a gente não está fazendo gestão, tá? E toda gestão ela começa por planejamento, não começa da execução. Se a gente começa executando sem planejamento, vai dar errado, na maior parte das vezes. Então já deixa de ser gestão. Trata-se da atividade de reger, administrar ou gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma mesma empresa. Qual que é a principal função do gestor de frota? Pausa o vídeo aí e dá uma pesquisada. Ou lembra na mente, se você participou das minhas aulas não vale, porque você já sabe disso. Para quem está chegando agora, tenta pensar um pouquinho. Principal função é disponibilizar o veículo para transporte através da gestão de veículos e das pessoas. Acredito que muitos de vocês falaram, é reduzir custo, é manutenção, isso, aquilo. Gente, gestor de frota precisa deixar o veículo disponível para servir a empresa, tá? Nossa principal função, se a gente tem 100 veículos, nosso trabalho é deixar 100 veículos disponíveis. Vai acontecer isso? Nunca vi acontecer, professor. Eu também não, mas é o nosso trabalho. E aí, pessoal, a gente vai começar com 10 passos para quem está iniciando na área de gestão de frotas ou para quem quer iniciar na área de gestão de frotas. É uma área muito legal, é uma área muito boa. Eu gosto bastante, particularmente eu gosto de tudo dentro da logística, né? Mas transporte eu tenho um carinho muito grande, foi onde eu comecei. É uma área que dá muito dinheiro para quem trabalha, não precisam ter dúvidas, mas a gente precisa ter muito conhecimento e talvez mais conhecimento que qualquer outra área dentro da logística, exceto supply chain, que é a cadeia de suprimentos, mas aí também já está acima, né, da logística. E vamos lá, primeiro passo, pessoal. Estou chegando agora na empresa, professor. Temos, sei lá, 30 veículos. O que eu vou fazer? Primeiro ponto, identificação de frota. Quando se trata de uma frota muito grande, o ideal é que se tenha uma identificação, geralmente numérica, para cada veículo a fim de facilitar e agilizar a busca por informação dos mesmos. Tem gente que tem muita facilidade em lembrar placa. Lindo. Eu, particularmente, consigo lembrar algumas, mas não todas. E é muito mais fácil você lembrar frota 1, frota 2, frota 3 e aí por diante. E quando a gente identifica essa frota, lembrando que, professor, aqui na empresa que eu estou não tem um TMS, a gente trabalha com um Excel. Então você vai fazer um banco de dados com o número de frota, placa, modelo de caminhão, capacidade, data da última manutenção, KM atual, capacidade até de tanque de combustível, quem é o motorista, se tiver ajudante, quem é o ajudante. Para quê? Para a gente ter sempre todas as informações em um só lugar. Todas as informações pertinentes, tá? Tem informação que você não precisa. Segmentação da frota. Separar todos os veículos sob sua gestão de forma categorizada. Principais formas de categorização, gente. Tipo de veículo, finalidade,
departamento responsável, ou seja, qual o centro de custo, unidade de atendimento, entre outros. Então vamos lá, tipo de veículo, é 3/4, é toco, é truque, é bitruque, carreta, bitrem. Qual que é a finalidade? Essa frota eu uso para logística primária. Essa frota eu uso para secundária. Essa frota é para o comercial. Sim, a gente também faz gestão dos carros do comercial usa, tá, pessoal? Essa frota que é do comercial, ela está ligada ao centro de custo do comercial, responsável é o gerente comercial. Essa frota que é logística primária está ligada a suprimentos. Qual que é a unidade de atendimento? Imagina que você tem 2, 3 filiais dentro do grupo que você trabalha. Então, cada frota vai estar no centro de custo de uma filial específica. E várias outras formas que tem para você categorizar sua frota, tá? Terceiro passo, desenvolver registros. Como eu falei lá atrás, mesmo que você não tenha um TMS, você precisa ter algumas ferramentas que vai te possibilitar ter registros da frota, seja de manutenção, seja de combustível, pneu, motorista, multas, enfim. Melhor ferramenta e melhor amigo de qualquer gestor de logística, não é só de transporte, Excel. Se você não trabalha com TMS, você precisa ter o Excel, tá? Ideal é que todos os documentos, tanto de motorista quanto do veículo, estejam digitalizados e que tenham cópias nos armários, geralmente o pessoal faz uma pasta de registro, né, para os funcionários, que estejam lá a CNH de todos, tá? Principais dados a serem registrados: informações do veículo e do motorista, contato do motorista, vínculo, tá? Vínculo condutor veículo padrão, ou seja, eu tenho um motorista para o veículo X, é fixo, eu não fico rodando 3, 4 motoristas no mesmo caminhão. Por quê, pessoal? Cada um tem sua forma de dirigir, tem sua forma de manter o cuidado do veículo e a gente não consegue achar o ofensor dos nossos indicadores se todo dia tiver um motorista diferente na frota. Datas e horários de saídas e chegadas do veículo com o devido condutor te ajuda a controlar a jornada e controlando a jornada, consequentemente, você vai controlar muitos outros indicadores da sua frota, tá, pessoal? Quilometragem atualizada do veículo, sempre isso vai te ajudar muito com manutenção preventiva e a hora de retirar também essa frota de operação. Registros de custos fixos e variáveis dos veículos. Isso faz toda a diferença para você, você vai saber por que já já. Registro de todas as manutenções feitas nos veículos, a fim até mesmo de solicitar garantia caso quebre dentro do período de garantia, claro. Controle de indicadores de frota, isso vai te potencializar bastante, tanto no seu trabalho quanto no seu resultado. Quanto outros registros, o gestor, no caso você, que está já gerindo frota ou você que vai começar, acha que for necessário. Quarto passo, desenvolver indicadores através desses registros. Então, se a gente não tem esses dados, a gente não consegue verificar os indicadores. Tomada de decisão é a principal função de um gestor de qualquer departamento. E para que se possa tomar decisões, o gestor precisa estar amparado por informações. Então, parâmetros de comparação quase sempre são numéricas, desenvolvendo indicadores específicos para a sua operação. Não faça nada no achismo. Eu fui com a cara do motorista, eu acho que ele é gente boa, eu acho que ele dirige bem. Não. Número. Não tente ser o amigo, o bonzinho. Não, gente. Trabalha na meritocracia e nada melhor do que os números para te falar isso, tá? Logística não é lugar para achismo, não é lugar para sentimentalismo. Lógico que somos todos seres humanos. Em alguns momentos nós somos tomados por sentimentos, mas precisamos estar amparados por números. O gestor deve conhecer bem sua operação, ter inputs de dados precisos e confiáveis e assim identificar e desenvolver indicadores de desempenho relevantes para a sua operação. O ideal é que esses indicadores possam, inclusive, serem fechados por viagem, pois assim se consegue, inclusive, obter resultado de rentabilidade por rota.
Definição de política de frota. Estipular regras e analisar as regras já existentes, quase não saiu os existentes, quanto à utilização de frota da empresa. Elaborar uma política de frota ou um termo de responsabilidade para os motoristas. Regras em relação ao uso do veículo em horário, velocidade máxima, uso para fins particulares, abastecimento e outros. Validação de CNH do condutor, validade, categoria, se existe descrição em AR, pontuação, responsabilizar o motorista por extrato de pontuação de CNH. Não pode deixar um motorista que perdeu a CNH operando uma frota sua, né? Isso é uma irresponsabilidade gigante. Checklist do veículo, jornada de trabalho, responsabilidade civil e criminal do motorista. Sexto passo, plano de manutenção. E aqui é lindo, é maravilhoso. Planejar de forma antecipada a rodagem e as manutenções preventivas a fim de evitar manutenções corretivas. Lembra que seu pai, sua avó, seu avô sempre fala que prevenir é melhor do que remediar? Além de ser melhor, é muito mais barato também, tá? Seguir as determinações do manual do veículo, ter anotado as previsões e datas de revisões dos veículos, aplicação de checklist das condições de veículos antes e depois de todas as viagens. Então vamos lá, o cara vai iniciar a rota. A gente precisa fazer um checklist antes de iniciar a rota e precisa fazer um checklist no retorno, antes de finalizar a rota. Controlar o modo contínuo de quilometragem dos veículos. Então preciso sempre estar atento ao KM para saber sempre quando que eu vou fazer a manutenção, seja troca de óleo, seja manutenção em diferencial e por aí vai. Cobrar os motoristas para sempre alertarem qualquer problema a fim de evitar ao máximo que o veículo não fique estragado. Veículo parado é desperdício de investimento para qualquer empresa. Controle rigoroso de combustível. Gente, vou falar de novo, que eu quase falei errado. Controle rigoroso de combustível. Por quê, professor? O combustível é 73% do custo variável da frota. Sendo assim, quanto mais a gente conseguir reduzir o custo de combustível, mais a gente consegue reduzir o custo da frota. Quanto mais a gente reduz o custo da frota, mais a gente reduz o custo de transporte. Quanto mais a gente reduz o custo de transporte, mais a gente reduz o custo da logística como um todo. Então, como logística, vocês muito bem sabem que é puramente redução de custo, quando a gente começa a atacar no combustível, é uma escada. A gente ataca no combustível, vai na frota, vai no transporte, que vai bater lá na logística como um todo, tá? Em custos logísticos. Controle de pneus. Precisamos entender que os pneus também representam um custo relevante dentro da operação de transporte. E fazer o controle desses pneus é muito importante também. Você vai ver já já um ponto. O que acontece? Quando a gente cuida bem dos nossos pneus, reflete no custo de combustível. Ué, professor, então o senhor está falando para mim que eu tenho que cuidar do pneu para reduzir custo de combustível? Sim. Assim como você também tem que cuidar da manutenção para refletir na média de combustível, tá? Controle de multas. Criar métodos que identifiquem e tragam a visão geral para especificar multas, bem como quem são os condutores. Lembra que eu falei para vocês que precisa ter um motorista fixo para cada placa? Se a gente tem um motorista fixo, a gente já sabe quem é o motorista que levou a multa para aquela placa. E aí é identificar o porquê que levou essa multa. Verificar sempre se a multa é por responsabilidade da empresa ou do condutor. Ué, mas como assim, professor? Tem multa que é responsabilidade da empresa? Tem, gente. Excesso de peso, responsabilidade da empresa. Falta de manutenção, responsabilidade da empresa. Veículo sem documento, IPVA não foi pago, responsabilidade da empresa. Ah, velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, não parou, não pare, condutor. Fazer sempre a devida identificação do condutor para o órgão responsável, para tirar da reta da empresa.
fazer o desconto do valor da multa na remuneração mensal do colaborador, caso esteja determinado no contrato de trabalho e ou na política de frota. Não pode fazer esse desconto sem ter informado antes o motorista, sem que esteja no contrato de trabalho. Tá? E o 10º passo, não é o menos importante, nem o mais importante, mas com toda certeza faz muita diferença. Determinar metas, acompanhar indicadores e apresentar os resultados. Então a gente precisa reunir com a nossa equipe, com os motoristas, para estabelecer metas para os próximos períodos, propor premiações para quem atinge as metas e advertência ou punição para quem fica muito distante das mesmas. O acompanhamento dos indicadores da frota devem ser feito continuadamente, de preferência todos os dias, para que as decisões possam ser tomadas de modo mais eficaz. A gente se baseia em números e toma a decisão. Eu preciso reduzir minha equipe. A gente vai reduzir a equipe como? Vou demitir motorista que eu gosto ou vou demitir motorista que não traz resultado? É algo a se pensar. No meu caso, eu vou sempre pro lado que não traz resultado. Para mim não importa se eu gosto da pessoa, se a pessoa gosta de mim. Eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar naquilo que é melhor para a empresa. Sempre que você for tomar uma decisão, imagina o seguinte: eu preciso tomar a decisão, ir para a esquerda ou para a direita. Qual é a melhor direção para a empresa? Coloca sempre a empresa na frente. Como eu sempre falo dentro de sala de aula, a logística tem a função de servir. E nós, gestores, também temos a função de servir. A gente tem que servir tanto os nossos colaboradores, a nossa equipe, quanto a empresa. Então a gente não pode colocar os nossos sentimentos na frente de um benefício da empresa, tá? A apresentação dos resultados devem ser feitas não apenas para os seus superiores, como uma obrigatoriedade, mas também para todos os colaboradores da sua equipe de forma coletiva. Indicadores de desempenho. Já que a gente falou que precisa mostrar, para a galera quais são esses indicadores e quais são os resultados, eu vou falar para vocês já alguns indicadores, mas lembrando que varia de acordo com cada operação os indicadores que vocês vão usar. Indicadores chaves, tá, para a frota. Quais são esses indicadores? Ou o que são, Indicadores de desempenho são métricas que quantificam a performance de processo da empresa de acordo com seus objetivos organizacionais. E a gente tem o KM rodado por pneu, custo por KM rodado, custo do veículo por KM rodado, consumo de combustível da frota, veículo quebrado em rota de entrega, downtime dos veículos, índice MP por MC, que é manutenção preventiva por manutenção corretiva, custo por km menos manutenção, custo por km menos o combustível, depreciação dos veículos. Pessoal, como que a gente faz o custo de veículo por km rodado? A gente primeiro precisa entender o que é custo fixo e custo variável. Custo variável é todo o custo que varia de acordo com o km rodado desse veículo. Ou seja, se o veículo está parado, eu não vou ter esse custo. Já o custo fixo, mesmo que o veículo não rode 1 km, 1 metro sequer, eu vou ter esse custo de todo jeito, todo mês. Meus custos fixos são IPVA, seguro, imposto, prestação de financiamento se tiver, licença e salário de motorista e entregador. Custos variáveis, pneus, combustíveis, manutenção e etc. É o custo que eu vou ter só se o veículo rodar. Então como que eu faço, professor? Ou como que é? O que isso significa? A gente precisa levar em consideração todos os custos, tanto os fixos quanto os variáveis, de um veículo dentro de um determinado período, em contraposição aos quilômetros que o veículo rodou naquele mesmo período, permitindo assim uma visão exata do custo total do veículo por km rodado. Então a gente precisa levantar os custos fixos, os custos variáveis, verificar a quilometragem total que esse veículo rodou no período e fazer a soma dos custos fixos e variáveis e dividir essa soma pelos quilômetros rodados.
Imagina, e aí pessoal, é só imaginação, tá? Qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência mesmo. Esses números são todos na minha cabeça. Imagina que a gente comprou um veículo. E aí a gente tem esses custos fixos. IPVA, R$ 375 por mês. Por ano eu vou gastar aí seus 4.500. Seguro, 877 por mês. Por ano são 10.524. Prestação de financiamento de consórcio independente, 6.770 por mês. Rastreador, R$ 450 por mês. Licença, R$ 200 por mês. E o salário do motorista, R$ 2.200 por mês. Ou seja, eu vou ter um custo fixo de R$ 10.872,83 por mês. E o custo variável? Manutenção preventiva, R$ 3.200. Manutenção corretiva, R$ 2.450. Pneus, seja comprando ou recapando, R$ 3.250. Combustível, R$ 21.664,50. Gasto com pedágio, R$ 1.780. Seguro de carga, R$ 506,70. Outras despesas de viagem, R$ 3.600. Salário de motorista, a parte variável, tá? Que o motorista recebe tanto fixo quanto o variável. E o variável desse motorista, R$ 1.950. Então eu tenho um custo variável de R$ 38.401,20. E aí a gente, é só fruto da minha imaginação, tem um relatório de viagens. Já são 2 viagens para o Tocantins, uma viagem para o Pará e uma viagem para Porto Velho, uma viagem para São Paulo. Ou seja, rodamos 14.000 quilômetros nesse mês. Meus custos fixos mais meus custos variáveis dividido pelo km rodado. Eu tenho um custo de R$ 3,52 por km rodado. Professor, isso é alto ou é baixo? Gente, altíssimo. Ah, mas como assim, professor? É óbvio que o custo varia da operação para operação, de frota para frota, mas ali na imagem eu mostrei para vocês um veículo novo. Então, o mais próximo do ideal seria entre os seus 19 centavos e 53 centavos. Como assim, professor? O senhor está tirando da cabeça do senhor? Não, gente. Eu estou tirando de uma experiência que eu tive na JBS. Era o número que a gente trabalhava lá. E, de fato, obviamente é muito difícil, tá? Mas é possível, pessoal. A gente trabalhava com uma frota nova, mas não zero. Lá a política de frota era de 5 anos a frota ser renovada. Então a frota, quando eu entrei lá, já tinha seus 3, 4 anos. E ainda assim a gente conseguia fazer, tá? Óbvio que isso há 10 anos atrás também. Hoje, por isso que eu falei o mais próximo de 53 centavos. E controle de pneu e recapagem de pneu? Primeiro a gente precisa conhecer o pneu. Pneu composto por banda de rodagem, que é onde toca de fato o asfalto, né, a pista de rodagem. Conjunto de cinta estabilizadora vai estar por baixo dessa banda de rodagem. Carcaça de aço é o que dá a forma para o pneu, que segura. O liner fica pela parte de dentro do pneu. O talão, a parte lateral, aquela parte mais firme, vamos dizer assim, o que fica grudado na roda, de forma leiga falando. E a lateral ou a banda do pneu. Recapagem é um processo que realiza a troca da banda de rodagem do pneu, substituindo a usada por uma nova. É mais barato que você comprar um pneu novo, com toda certeza. Quando que eu recapo ou troco um pneu, professor? Quando alguma parte da borracha da banda de rodagem for inferior a 1,6 milímetros. Em algumas empresas é utilizado 2 milímetros. Professor, como que eu vou medir isso? De duas formas. Você pode, a olho nu, ver o TWI, que é o Tread Ear Indicator. Me corrijam se eu estiver falando errado, porque meu inglês é péssimo. Trata-se de uma marcação obrigatória que todos os pneus devem conter, que indica o exato 1,6 milímetros da borracha da banda de rodagem. Ou seja, é a marcação que indica o exato ponto em que a troca ou a recapagem do pneu deve ser feita. Ou você pode usar também um medidor de sulco. Esse é um medidor de sulco analógico, tá? Arcaico. Hoje a gente já tem o digital, muito melhor, muito mais fácil de trabalhar. Como que a gente faz uma boa gestão de pneus, professor? Primeiro, enumerar todos os pneus de toda a frota com a marca de fogo
em alguns lugares vocês vão conhecer como número de fogo. Planilhar todos os registros referentes aos pneus, com número, placa, identificação da vida do pneu. Professor, mas não é melhor fazer isso no sistema? Gente, com certeza, tem um sistema ótimo, inclusive, que é Budini. Tem vários outros sistemas que faz isso, tá? O que eu estou falando do Budini é porque eu tenho mais conhecimento. A Goodyear também tem um sistema para isso. Acompanhar periodicamente todos os sulcos do pneu através de um paquímetro ou de um medidor de sulco. E registrar e quantificar todos os eventos relativos ao pneu. Ah, furou o pneu, estourou o pneu. Qualquer coisa que acontecer, a gente tem que estar lá. E verificar o custo do pneu por km rodado. Gente, se a gente fizer uma boa gestão de pneus, isso vai refletir tanto na manutenção quanto na média de combustível, tá? Cuidados que se deve ter a fim de se atingir a vida máxima do pneu. Sempre verificar a calibragem, a fim de evitar que ele rode descalibrado, tanto abaixo quanto acima está descalibrado. Sempre acompanhar o devido alinhamento do veículo. Evitar rodar com o veículo com excesso de peso. Evitar manobras e freagens bruscas e evitar buracos e meio-fios. Cuidado que sempre deve ter a fim de se atingir a vida máxima do pneu. Muitas pessoas não sabem ou não conhecem esse ponto, mas um bom gestor, só de olhar para o pneu, já sabe como que o motorista está rodando, como que o motorista está cuidando da frota. Pouca pressão, a banda de rodagem não toca no meio, se desgasta mais na lateral. Pressão ideal, todo o pneu uniforme. Muita pressão, só o meio do pneu que toca no solo. Em relação ao consumo de combustível, como controlar o consumo de combustível da sua frota? Primeiro, colher todos os dados de abastecimento da frota, bem como os odômetros. Então, quantos litros e quantos km, e quanto km que está no abastecimento. Lançar esses dados em planilha, ou ter um sistema de gestão para isso. Calcular o consumo médio da frota por veículo. Quanto foi gasto em litros e em reais pela frota e por veículo. Qual veículo gasta mais, por que esse veículo está gastando mais. E aí a gente vai voltar lá atrás. Se eu tenho um veículo que gasta mais, eu vou ter que identificar se é pneu, se é manutenção ou se é o tempo de vida desse veículo que já está chegando ao fim. A gente precisa, vou dizer, parar esse veículo, mas tirar ele da operação. Aí a empresa vai definir se vai vender, o que vai fazer. Motorista que não conduz de maneira econômica. Às vezes a gente tem um veículo novo que não dá média. Então, provavelmente motorista. Consumo de combustível da frota. Indica o consumo de combustível por km rodado. Com esse resultado é possível fazer um comparativo com a média padrão estabelecida pelo fabricante. E como que a gente calcula isso? CC, consumo de combustível, TKM, total de quilômetros percorridos pela frota, e TL, total de litros consumidos. E vamos imaginar o seguinte, frota A rodou 12.300 km, a gente vai dividir isso pelos litros consumidos, que foi 3.514, vai dar uma média de 3,5 km. Tá? 3,5 km por litro, tá, pessoal? Essa é a média do veículo. Nos outros, sucessivamente, quando a gente vai olhar a frota inteira, a gente está rodando em 3,12. Professor, qual que é o ideal? Gente, depende da frota, depende do modelo e depende da carga, tá? E principalmente depende também muito do motorista e da manutenção. Fatores que aumentam o consumo de combustível: calibragem errada do pneu, excesso de peso, roda desalinhada, filtro de ar sujo, vela suja ou com defeito nas bobinas. E aí a gente está falando não de veículo a diesel, obviamente, quando a gente fala de vela, tá? Ar-condicionado, combustível adulterado ou o famoso pé pesado. Deixar combustível abaixo de meio tanque também dá problema, tá, pessoal? Principalmente em veículo de passeio. Tá, professor. E o senhor falou para mim lá atrás sobre downtime e veículos quebrados em rota. Qual que é o problema disso? Gente, imagina que você vai fazer 20 entregas e na quinta o seu veículo quebra. Dificilmente você vai conseguir terminar sua rota com todas as entregas. E aí imagina o prejuízo que isso é para o comercial,
tanto em relação aos pedidos que não serão entregues, ou seja, o seu assistente vai ficar, o seu cliente vai ficar desabastecido, mas tem que imaginar também o que isso prejudica e descredibiliza a operação logística da empresa. Veículos quebrados em rota de entrega indica o percentual de veículos que tiveram que fazer manutenção em rota de entrega. QV, quantidade de quebras. NV, número total de veículo na rota, ou melhor, na frota, perdão. QVR é quantidade de quebras em rota, tá, pessoal? E aí, para calcular, a gente vai pegar o número de veículos quebrados em rota vezes o número dividido pelo veículo. Vamos lá, desculpa. Se eu estivesse fazendo um vídeo pela primeira vez, eu ia cortar isso aqui, mas vamos lá. Como que eu vou calcular os veículos quebrados em rotas? Eu vou pegar o número de veículos que quebrou em rota, tá, de entrega. Vou dividir pelo total de veículos que saiu nesse mesmo dia, nessa mesma largada, vezes 100 eu vou ter o percentual, tá? E o downtime de veículos, professor, o que é? É o índice de indisponibilidade de veículos, seja por qual for o motivo. Indica quantidade de horas que o veículo não estava disponível por qualquer que seja o motivo, ou seja, indica quantas horas o veículo ficou parado. Deve ser comparado os dias que o veículo esteve disponível para que se tenha um percentual de downtime. Então imagina o seguinte, eu tenho um veículo que no mês ele ficou 48 horas aguardando licença, 36 horas em manutenção preventiva, 33 horas aguardando descarga, manutenção corretiva 60 horas e aferição de tacógrafo 6 horas. Então esse veículo ficou parado 183 horas. Eu vou pegar 183, dividir por 24, ficou 7,6 dias parados no mês. Então, 7,6 dividido por 30 vezes 100 vai me dar 25%. Um quarto, né, do tempo o veículo ficou parado. Então, é um quarto de prejuízo, vamos dizer assim, ou que eu deixei de ter lucro. Veículo parado igual a desperdício, igual a prejuízo, tá, pessoal? Índice MP e MC, o que é isso, professor? Pessoal, índice de manutenção preventiva e manutenção corretiva. Indica o percentual investido em manutenção preventiva, perdão. Hoje minha língua está travando, eu acho que eu não bebi água ainda, então minha garganta já está ficando ruim. É o índice de manutenção preventiva em contraposição à manutenção corretiva. Manutenção preventiva, o que é, professor? É toda a ação sistemática de controle de monitoramento com o objetivo de reduzir ou impedir falha no desempenho do veículo. Manutenção corretiva consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram o veículo a uma parada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Imagina o seguinte, a gente gastou de manutenção R$ 78.950,20 na frota. De manutenção preventiva foi R$ 20.850,25 e de manutenção corretiva R$ 58.099 com 45 centavos. Para descobrir qual que é o meu índice é muito fácil. Eu vou pegar ali a manutenção preventiva, dividir pelo total vezes 100, eu vou ter 26,1. 26,1 menos 100% vai me dar o resultado de 73,59% para manutenção corretiva e a preventiva eu já sabia. Professor, esse resultado tá ruim? Tá péssimo. E se fosse ao contrário ali, se fosse 73% preventiva, 26% corretiva, estaria ruim ainda? Sim. Ideal, 80-20. Professor, consegue fazer isso? Gente, consegue. Uma boa gestão consegue. É fácil? Não. Mas é o ideal, né? Tá, professor, essa parte eu já sei, mas tem um ponto. O pessoal tá me cobrando sobre receita, todo mundo fala de custo, 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 custo. E como que eu sei se o veículo vai se pagar, se o investimento vale a pena ou não? Então, como que um veículo se paga, né? Um caminhão se paga através do lucro líquido advindo dos fretes que ele faz, ou quando se trata de um caminhão de indústria, com frete que a empresa deixa de pagar para terceiros, subtraindo dos seus custos, ou seja, reduzindo o custo. Tudo que eu faço para reduzir custo aumenta a minha lucratividade.
Imagina que a gente vai comprar um conjunto, um cavalo mecânico e um conjunto bitrem. Investimento total de R$ 55 mil. Lembrando, número fictício da cabeça do professor. Como que o veículo se paga então, professor? Imagina que a gente recebe em média R$ 20 mil de frete fixo, ida, e 12 mil de frete fixo, volta. Recebe 10 mil para frete esporádico e o veículo fez em um mês 2 fretes fixos e um esporádico. Fretes fixos quase não saiu. Receita total do veículo, 74 mil no mês. Então a gente vai pegar essa receita, já pegou a receita, precisamos dos custos. Custo com cavalo, R$ 46.124,05. Custo com a carreta, R$ 3.445,53. E custo com motorista, porque o motorista também é gente, R$ 6.000. Custo total por mês de R$ 55.569,58. Lembra da receita? R$ 74 mil. Então a gente vai pegar os R$ 74 mil, subtrair o custo, a gente vai sobrar um lucro de R$ 18.430,42. E a gente vai pegar o valor que a gente investiu para ter esse conjunto e dividir por esse lucro. A gente vai chegar a um número de 40 meses. Lembrando que a gente está fazendo cálculo por mês, então 40,96 meses. Transformando isso em anos, a gente vai demorar 3,4 anos, a gente, né, quem comprou o veículo, para pagar esse conjunto. Isso com o salário do motorista já incluso, tá, pessoal? Óbvio que nesses 3 anos o valor de manutenção vai aumentando e a gente espera que o valor do frete também. Pessoal, sobre a administração de frota, é isso que eu tenho para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa o comentário aí, chama o professor no Instagram, no TikTok. Se achou que esse conteúdo é relevante para você, para sua carreira, te agregou conhecimento, compartilha com um colega. A nossa competição, ela é sempre com a gente mesmo, tá, pessoal? Ah, não vou passar para o meu colega, porque senão ele vai saber, vai pegar uma vaga melhor que eu. Não, cara. Conhecimento, quanto mais você compartilhar, melhor é. E às vezes, compartilhando conhecimento, você aprende muito mais, tá? Te torna uma pessoa melhor. Beleza? Eu vou deixando meu agradecimento para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque a ideia do professor é estar soltando um vídeo pelo menos por semana. Então dá essa força aí pra gente crescer junto aí no canal e pra gente crescer junto também nas nossas carreiras. Valeu? Brigadão, Deus abençoe vocês. Tamo